semana passada a gente viu um pouquinho sobre Kanban, né? Então, o que é, como funciona, né? Para onde ele se encaixa ali na questão do sequenciamento de processos, atividades, né? E aí hoje, para dar sequência, a gente vai ver um outro conceito, né? Que também tem algumas ferramentas interessantes, que é o Scrum. Ele não é tão conhecido, tão difundido quanto o Kanban, né? Até porque ele é um pouco mais recente também, deve ter aí uns 20 e poucos anos, mas ele tem conceitos, assim, coisas bem semelhantes ao Kanban, né? Então, por isso que a gente vai trazer ele aqui também. Vou passar esse aqui, que é um resumo do Kanban. Depois dessa apresentação, já disponibilizei ela lá no AVA para vocês, né? Então, vocês têm aí como material de consulta. Então, hoje a gente vai ver aí o que é esse Scrum, né? Como é que ele funciona, para que ele serve, né? E aonde que a gente utiliza. Qual a ligação dele com o Kanban, né? Então, não é concorrente do Kanban, digamos assim, né? Então, eles são complementos, né? O Kanban e o Scrum, um complementa o outro, né? Cada um entra numa etapa, né? Enfim. Qual a diferença deles, né? Então, aonde que um entra, aonde que o outro entra, e qual dos dois escolher, né? Então, como eu falei, eles não são concorrentes, eles são complementos, mas existem algumas atividades, algumas realidades, né, dentro da empresa que Kanban é mais adequado, ou então o Scrum é mais adequado. Então, um pouquinho da parte conceitual, né, como surgiu, né, esse conceito, esse Scrum, aí, então ele foi criado em 93, e ele é uma analogia de um estudo conduzido, né, por Takeuchi e Nonaka, são dois autores, né, publicaram esse estudo na revista de Harvard. Então, nesse estudo, eles comparam, né, as equipes de alto desempenho multifuncionais com uma formação Scrum que vem do esporte, né, do rugby. Então, lá eles também formam equipes, né, então quando eles vão fazer uma jogada, enfim, eles têm esse padrão que eles chamam, né, de Scrum, e os autores, então, trouxeram esse conceito que é utilizado no esporte, trouxeram para dentro da prática empresarial, né? Então, dentro seja na produção de bens, seja em serviços, né? Então, tanto em um quanto o outro pode utilizar essa metodologia Scrum. Foi possível, então, esse estudo através de exemplos, né, que já tinham sido implementados na indústria japonesa, né, principalmente a Toyota e a Honda, né, que tiveram aí, foram os precursores, né, principalmente chegando aos princípios e ali ao Kanban também. Só dar sequência aqui. Da mesma forma, essa metodologia Scrum, ela inclui, então, a realização de reuniões rápidas diariamente, né, então, por isso que veio do esporte, né, para a vida empresarial, porque no esporte, antes de fazer uma jogada, antes de iniciar, né, um jogo, a equipe de rugby, ela realiza uma reunião, né, então eles se combinam jogadas ali entre os jogadores, um vai para lá, outro vai para cá, um faz isso, outro aquilo. Então, o Scrum, dentro de uma empresa, faz a mesma coisa. Então, todo dia são realizadas reuniões rápidas, né, rápidas e objetivas, né, não é... Ele é uma metodologia ágil, né, que a gente chama. Então, ele veio para agilizar processos, não para trazer mais burocracias, né. Então, outra semelhança com o esporte é a formação de times pequenos. Tá? Então, a gente vai iniciar um projeto lá, enfim, um serviço ou um projeto de desenvolvimento de algum produto. A gente não vai formar equipes, vai, sei lá, com 10, 20, 30 pessoas. Vai ser, sim, um time inteiro de 30 pessoas, mas essas 30 pessoas vão ser divididas em equipes menores. Sei lá, equipes de 3 pessoas, ou de 2, ou de 4 pessoas, né, para dar mais agilidade aos processos. Então, essa é outra semelhança, né, com o esporte, e uma das características, né, do Scrum. E também, né, fazendo novamente uma analogia, né, com o esporte, com o rugby, cada membro da equipe ele assume um papel específico, né? Então,
cada pessoa vai ter um papel, né, vai ter que desempenhar determinada atividade, e somente essa pessoa vai ser responsável por isso. Então, não tem aquela de um fazer o serviço do outro, né? Então, outra pessoa ajudar, cada um é responsável por, uma, por um objetivo, por uma tarefa específica, e aí, mas e se eu não conseguir, ou se eu chegar lá no meio e eu ver que os outros estão conseguindo realizar a tarefa, eu não. Então, justamente por isso que é feito reuniões diárias, né? Então, para ver se aquelas metas, aquelas tarefas estão de acordo com o perfil, né? Enfim, de cada membro da equipe. Então, por isso que são feitas reuniões diárias, porque se deixar para fazer uma reunião semanal, pode ser que se perdeu uma semana inteira e não conseguiu se avançar em um determinado serviço, determinada tarefa. Né? Então, esse é um dos objetivos de reuniões diárias rápidas. Né? Então, aqui já saindo um pouquinho da teoria, né, entrando mais na parte prática, né, para a gente entender bem como funciona e aonde a gente aplica, né, no nosso dia a dia, né, seja na empresa ou, enfim, até nas nossas tarefas, as tarefas de vocês enquanto alunos, né. Então, até eu comentei semana passada aí sobre o Kanban, né, então vocês podem aplicar um Kanban, por exemplo, nas disciplinas de vocês, qual disciplina merece mais atenção, ou está com trabalhos ou estudo mais atrasado, né, enfim. E isso pode ser feito também no Scrum, né? Lógico que aqui vocês não vão poder fazer equipes, né? Então, cada um vai ter que ter o seu quadro, né? Ninguém vai fazer a tarefa um do outro, né? Mas vocês podem criar aqui um quadro, mais ou menos semelhante a esses, né? Que nada mais é um conjunto de boas práticas. Então, a gente vai elencar aqui, ó, nesse quadro, todas as tarefas que a gente tem a fazer, né? Que tem só 5 tarefas, né? Então, esse trabalho é selecionado antecipadamente, né? Então, vocês vão ver, eu estou fazendo 5 disciplinas esse semestre. Eu vou ter tenho 5 trabalhos para entregar. Então, cada um de vocês vai definir uma ordem de prioridade, né? Então, essa ordem de prioridade pode ser por data, né? O 1 aqui é o que tem a data mais próxima, o 5 é o que tem a data mais longe. Ou então pode ser o que vocês consideram mais fácil de fazer, né? Que vocês vão levar menos tempo, então vocês vão priorizar esse porque vocês vão tirar ele da fila. Né? Então, esse trabalho cada um de vocês vai realizar, né, de uma forma, para priorizar. Depois disso aqui, vocês vão colocando que eu já iniciei o 1, o 2 e o 3, então ele sai da lista de a fazer e ele entra para a lista de fazendo. Né? Então aqui até está escrito, sem restrições em relação ao número de itens sendo feitos. Então, se vocês fizeram uma página ou escreveram uma linha, vocês já começaram, né? Vocês estão a par do assunto, então ele já sai do fazer e vem para o fazendo. Então, é uma forma visual de vocês enxergarem que o que está atrasado, né, o 4 e o 5, e o que já está em andamento. E, lógico, depois que vocês entregarem o trabalho, ou fizerem a prova, enfim, concluírem a disciplina, né, propriamente dita, então vocês vão colocar essas tarefas, né, cada disciplina aqui na coluna onde é que diz pronto. Então, está feito. Então, todo o trabalho está feito. Então, vocês seguiram essa ordem, né, esse conjunto de boas práticas, né, que fazem parte do Scrum, para colocar em ordem e vocês acompanharem, né, as tarefas de vocês, né, de aula, enfim, do próprio trabalho, né, quem trabalha aí comecem a visualizar, aqui eu poderia estar, eu posso organizar um pouquinho melhor, todo semestre eu estou entregando atrasado, ou estou tendo problema de nota, porque, né, eu deixo para fazer muito em cima do prazo da entrega. Façam, criem um mural, né? Cada um vai fazer à mão, outro vai fazer no Excel, aonde vocês fizerem não importa, né? O importante é vocês terem isso. E é uma conjunto de boas práticas que vocês aplicam agora, que mais tarde, no futuro, vocês vão estar num projeto dentro de uma empresa, né? Seja ela de qual ramo for serviço, for produção de bens, né? Então, vocês vão estar familiarizados e vão poder passar adiante, né, esse conhecimento de vocês e agregando
agregando conhecimento e, com certeza, diminuindo o prazo, né, de projetos, né, que muitas vezes é bem comum nas empresas, né, a gente que atua aí praticamente diariamente vê a realidade de empresas aí, então é bem comum elas iniciarem um projeto e lá pelo meio elas abandonarem. Por quê? Porque elas não têm nenhum processo documentado, né, elas não têm um quadro que elas acompanham, né, então eu trabalho com consultoria, então às vezes eu pergunto para o empresário, não, tu tem um planejamento estratégico, vocês fazem um planejamento, né, de inovação, enfim, não, a gente faz, a gente tem tudo esquematizado, né, eu disse, tá, mas tá, onde é que está isso? Aí eles, isso a gente faz, né, verbalmente, enfim, então, quem faz verbal não tem, né, então é o jeito mais fácil de dizer, eu não tenho, tá? Mas então por isso que a gente traz essas ferramentas aqui, porque é o visual, né? Então quando tu está olhando para o quadro, tu vê, mas ali tem duas tarefas que estão por fazer, eu tenho que dar um jeito de tirar, né, desse quadro e passar para as próximas etapas, né? Então é bem legal por isso. Só mais um pouquinho aqui, focado nos membros da equipe, o Scrum torna os processos mais simples e claros, né? Porque ele mantém esses registros visíveis sobre o andamento das etapas, né? Então é o que eu acabei de falar. Então, às vezes, a nossa cabeça falha, né? A gente é ser humano, então a gente está suscetível a erros, a esquecimentos. Então, o que a gente anotou ali no quadro nunca vai ser esquecido, né? Porque está anotado ali, né? Então, ter essa ferramenta visual é importante e vai deixar com as coisas mais simples, porque a gente enxerga o que tá sendo feito, né? Todos os participantes, né, sabem em que fase o projeto está, né? Então cada um dentro da equipe tem uma determinada tarefa para executar, mas eles conseguem enxergar as outras tarefas. Então diz, o meu colega já está finalizando a dele, eu preciso finalizar a minha também, senão vai trancar lá na frente, né? Então serve também para dar um empurrão para quem não iniciou ainda ou está fazendo mais de forma menos ágil, né? Então, meu colega está quase pronto, eu preciso finalizar para não atrasar o terceiro colega, né? Então, a metodologia ela também possibilita que produtos sejam apresentados em menor tempo, né, sem deixar de lado a qualidade, né? Então, como eu falei, além de serviços, a fabricação de produtos também é um dos alvos, né, do Scrum. Por quê? Principalmente porque ela diz ali que produtos sejam apresentados em menor tempo, né? Então, por exemplo, vamos pegar um produto bem complexo, sei lá, o planejamento de um carro, por exemplo. As fabricantes não vão fazer o protótipo, montar todo o carro, botar motor, suspensão, levar aí 2, 3 anos e lá no fim começar a fazer os testes, né? Então, elas vão fazendo testes gradativos, né? Vamos testar a suspensão nova, vamos ver o design se vai ser legal, se coloca no túnel de evento, lá, enfim. Então, o Scrum permite que sejam apresentados resultados parciais, né? Então, tu não precisa ter o produto 100% pronto. Tu chegou numa etapa e disse, eu acho que já dá para testar ele, né? Então, vamos colocar ele para testar. Então, isso sem deixar de lado a qualidade, né? E fazendo em menor tempo. E o Scrum é aplicado a partir de ciclos rápidos, chamados sprints, né, nos quais há um tempo determinado para que as atividades sejam concluídas, né, que é geralmente entre 2 e 4 semanas. Então, esses sprints é o que eu falei agora, né? Então, são as etapas, né, que vocês vão escolher para apresentar resultados parciais. Por exemplo, a fabricação de um carro, por exemplo, eu vou dividir ele em 5 etapas, em 5 sprints, né? Então, em cada um desses sprints eu vou apresentar um resultado parcial. No primeiro eu vou apresentar o design dele, se tá aprovado, né? Enfim, o segundo eu vou apresentar o motor, o terceiro a suspensão, etc. Até no quinto, último, lá ser o produto pronto, finalizado. Tá? Cada etapa dessas é chamada de sprints. O Scrum ele prioriza então a criatividade e fluidez do processo, né? Então é o que a gente já falou, né? Flexibilidade de resultados, a flexibilidade de prazos, né? Times pequenos, revisões constantes, colaboração e orientação a objetos, né? Tudo isso caracteriza uma metodologia ágil.
Então, apesar de ela ter etapas bem definidas, que a gente vai ver agora em seguida, ela é uma metodologia bem flexível, ela não é rígida e não é burocrática, né? Então, ela tem as etapas ali, enfim, mas os projetos que se desenvolvem, eles se tornam muito mais flexíveis por estarem sendo desenvolvidos a partir dessa metodologia. Então, a metodologia ágil, né? O que é essa metodologia ágil, né? Vocês vão procurar aí sobre Scrum, vocês vão ver praticamente todos os lugares lá que é uma metodologia ágil. Ela é chamada, né? Tem esse nome também, porque ela tem uma aplicação ágil, né? De um processo. Ela trabalha com equipes multidisciplinares, né? Que possuem autonomia em suas ações. Então, como a gente falou antes, ela é dividida em times, né? Cada pessoa é responsável por uma atividade e cada uma das pessoas tem autonomia nas suas ações. Ou seja, não vai ser sei lá, o gerente, o diretor ou o dono do projeto que vai dizer assim, não, vocês têm que fazer dessa forma. Não, se um integrante da equipe enxergar assim, mas eu estou vendo aqui um jeito mais fácil da gente desenvolver esse trabalho, ou a gente tirar fora algumas etapas, vamos ter o mesmo resultado. Então, cada membro tem autonomia nas ações. Tá? Então, cada um pode mudar. Lógico que tu não vai mudar, né, sem repassar isso para ninguém. Por isso que tem as reuniões diárias, né, que a gente falou lá. Então, vai numa reunião lá no início do dia. Como é que está o andamento dos trabalhos? Eu tive uma ideia que a gente pode simplificar os processos. Né? Então, todo mundo tem autonomia e todo mundo é incentivado a isso, né? A trazer suas ideias, a trazer suas contribuições, que também é algo bem difícil de acontecer, às vezes, nas empresas. Né? Muita gente tem ideias e, às vezes, o próprio gestor não para ouvir. Né? Então, o simples fato de aplicar uma ferramenta, um conceito desse já melhora esse processo também. E por fim, né, a metodologia ágil ela significa que uma etapa tem que ser concluída antes que a outra comece. Então, isso é mais ou menos quase que lógico, né? Então, a gente não pode pular etapas. Né? Então, pensando no projeto de um produto, né? Enfim, no próprio serviço, né? Que o Scrum ele surgiu na concepção de softwares, né? Para computadores, enfim. Então, não se pode pular etapas, né? A gente tem etapas que a gente precisa seguir e o Scrum garante que seja feito isso. Como ele surgiu, né? Ele surgiu, então, as primeiras aplicações dele foi no desenvolvimento de softwares, né? Como eu acabei de falar agora. E ele surgiu de uma necessidade, né? Que esse autor aqui dos estudos, né? O Ken Schwaber, é um programador, né? E ele identificou que muitos erros durante a concepção o desenvolvimento de um software só eram percebidos no final do processo, né? Então, chegava lá no fim, dava erro no código lá que eles fizeram, na programação, né? Enfim, e isso exigia a repetição de uma ou mais etapas, né? Gerando muito retrabalho e diminuindo a eficiência. Então, vamos pegar aí uma grande empresa, né? De fornecedora de softwares que tem aí uma equipe grande trabalhando, né? Aonde que está o erro? Quem da equipe errou, né? Ou quem vai ser o responsável por ajustar, né, esse erro ou buscar por ele? Então, é bem difícil. Então, geralmente vai ter que toda a equipe vai ter que voltar atrás, cada um vai revisar o que foi feito, né? O que fez. Sendo que muitas vezes é um errinho lá, uma vírgula, alguma coisa que faltou lá, um ponto e vírgula, que um membro da equipe não se esqueceu, né? E pelo fato de só ser verificado, né, o software lá no final dos processos, então não tem como rastrear, né? Então vou ter que voltar tudo, gerar todo um retrabalho. Então esse programador ele sentiu essa necessidade e criou, né, essa metodologia aí
propondo, né, o desenvolvimento de software valorizando 4 pilares, né? Então, indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas, né? Então, a interação entre todos os membros da equipe, né? Então, que todos se conversem, todos entendam o papel de cada um dentro do processo, né? Para transcorrer da melhor forma possível o processo de produção, enfim, é muito mais importante do que ter conhecimento de ferramentas ou ficar usando ferramentas que às vezes são burocráticas, né? Enfim, ter o software funcionando lá no final é mais importante do que ter uma documentação abrangente, né? Então não precisa ter, o Ismael lá finalizou o trabalho hoje, assina que o professor Ricardo finalizou a parte dele hoje, está aqui a assinatura dele. O Leonardo finalizou a parte que cabia a ele também, assina que a Ana, mesma coisa. Então, isso não é relevante. O relevante é ter o software funcionando, né? Então, isso mostra que o trabalho em equipe funcionou e que a gente vai conseguir entregar o que o cliente espera, né? Que é o principal lá na frente, tanto para serviço quanto para um produto, né? Um bem. A colaboração com o cliente também é bem importante, né? Então, é mais importante que negociar contrato, né? Então, ficar negociando, vamos negociar aqui uma cláusula, se tiver um atraso, quem vai pagar é o cliente, não é a empresa. Essa cláusula aqui vai nos garantir quanto a determinado problema. Isso não é relevante. O relevante é colaborar com o cliente, ou seja, o cliente participando junto dessa construção. Então, o cliente vai dizendo, aqui eu quero que faça assim. A Ana lá viu uma maneira diferente, né, uma visão diferente do cliente. Vamos apresentar para o cliente, ver o que ele diz. Né? O cliente olha e diz, boa ideia, vamos fazer dessa forma. Né? Então, é o trabalho em conjunto que vai garantir uma entrega, né, com qualidade dentro do prazo, né? Enfim, atendendo às expectativas do cliente. E responder a mudanças é mais importante que seguir um plano. Né? Então, lógico que sempre no início, né, de qualquer projeto, seja no desenvolvimento de um produto, de um serviço, de um software, a gente tem que ter um plano, né, um plano inicial, né, pode se chamar, mas esse plano a gente tem que estar ciente que ele pode sofrer alterações no meio do caminho. Né? Não quer dizer que eu tenho, o meu planejamento hoje é esse, mas lá no meio, muitas vezes o cliente muda de ideia, o cliente já quer já tem uma outra visão e pede alguma mudança, então a gente tem que ser flexível com relação a isso. Até, Ismael, aproveita até interrompo um pouquinho, assim, que eu acho muito interessante esses 4 pilares aí, que eles propõem uma visão bem diferente à tradicional, né? Então, digamos que a gente for olhar para os 4 pilares à esquerda, a gente tem a proposta do Scrum, né? É uma lógica mais orgânica, e à direita de ter uma lógica mais tradicional, ali, que é focada no plano, fez o plano, né? Qualquer coisa que sai fora do plano é extra, enfim, tem que negociar, ou simplesmente, não está no plano, não vamos fazer. E fica uma postura assim que normalmente acaba gerando um conflito entre o colaborador, o prestador de serviço e o cliente. Até eu já ouvi falar a gente assim, não, olha, o cliente não é o inimigo, o cliente é o parceiro. Então, é interessante que o Scrum dá essa proposta assim de da gente realmente trabalhar junto com o cliente, né? Focar no resultado ali, né? Quer resolver o problema. E aí, enfim, para resolver tem que estar junto com o cliente, digamos, contrato, plano, documento, ferramenta é segundo plano, né? Bem interessante. E essa questão de negociação de contratos, assim, é algo bem desgastante, né? E, então o cliente mudou de visão lá no meio, aí a empresa, mas agora a gente tem que rever o valor, a gente tem que cobrar mais, né? Não sei o que. Vai ser difícil, corre o risco até de perder o cliente, dizer, não, então vamos parar, né? Então, às vezes é mais importante tu entregar, e tu entregando a solução, tu consegue, a gente entregou, mas a gente teve trabalhos extras, adicionais, né? Então, o cliente vai entender, com toda certeza, mas se tu apresentar antes, né, eu vou ter que te cobrar 20% a mais, talvez o cliente Você vai vai até fugir e declinar. vai para o concorrente. Vai queimar o nome. Então, É bem interessante. o Scrum deixa essa metodologia ela é bem flexível, né, e focada na entrega, né? É. Então,
Depois que tu entregou o serviço, o cliente virou teu amigo. Então, Sim, aí, qualquer coisa que tu quiser, tu vai conseguir. Então, isso a gente tem como experiência aí de vivência na indústria, né? Funciona assim, né? Não sei se é o certo ou errado, mas é assim que funciona, né? claro. E é interessante até com esses pilares de ver que o Scrum não é, a gente poderia resumir o Scrum só aquela gestão visual, né? Colocar as Sim. tarefas num quadro, num painel, tem a semelhança ao Kanban ali, pelo visual, mas o Scrum também é uma forma de mudança de atitude frente ao projeto, ao cliente, né? Sim. Então é É interessante. uma, é uma metodologia assim que tu incorpora a cultura da empresa, né? Sim, é Então, a própria cultural. cultural, né? Então, tu coloca lá, então a própria empresa começa a mudar processos internos, né? Como a gente falou ali, questão de documentos, contratos, própria interação entre funcionários, né? Às vezes a gente enxerga muita concorrência na indústria, né? A Ana ela é responsável, sei lá, de uma área, o Leonardo de outra, o Gustavo de outra, e mesmo estando em áreas diferentes, às vezes dentro de uma empresa, eles não são concorrentes, né? Eles têm que trabalhar juntos para um bem maior, né? E às vezes no dia a dia não é bem assim que funciona, né? Muitos se enxergam como concorrentes. Ah, eu não vou ajudar o Leonardo porque ele vai subir, vai conseguir um cargo melhor e eu não. Eu vou fazer o meu e vou deixar ele lá que se vire com o trabalho dele. Então, vai ser ruim para a empresa. Se a empresa ir mal, todo mundo vai mal, né? Não é só um. Sim, com certeza. Então, onde ele é aplicável, né? Começar a trazer alguns exemplos, né? Então, como a gente falou, né? Inicialmente ele foi utilizado no desenvolvimento de softwares. Tá, perfeito. Inicialmente, então, ele foi usado no desenvolvimento de softwares, né? Lá que ele foi desenvolvido, né? Que nasceu, né? A gente pode falar assim. Alguns valores, então, já norteavam de metodologia ágil, já vinham sendo aplicados na indústria automobilística do Japão, né? Então, o próprio Kanban, o Just in Time, que a gente viu, né? O Lean Manufacturing, né? Produção enxuta, eles têm muita coisa em comum, por exemplo, autonomia, né? Aquela questão de sequenciamento, de ter o quadro visual, né? Então, tem bastante elementos em comum, né, entre os dois. Então, o, essa metodologia, o Kanban e a produção enxuta, foi uma base também, né, foi consultado para criar essa aí. Durante as décadas de 90 e 2000, Jeff Sutherland facilitou a implementação do Scrum em outros tipos de negócios, né? Então, como eu falei, surgiu em software e começou a ser expandido para outras áreas. Um exemplo, né, onde é que ele foi, o Scrum foi utilizado ali nos anos 2000, foi no banco de dados do FBI, né? Então, porque era um banco de dados difícil de ser manuseado, então não era muito intuitivo, né? Então eles aplicaram essa metodologia Scrum, metodologia ágil, a fim de tornar esses dados mais acessíveis, práticos e eficientes, né? Então, quem se utilizava desses dados, ele precisava de informações, né? Acessar o banco lá tinha que ser fácil e encontrar informações que eles precisassem, né? Então, o Scrum foi uma das maneiras que eles acharam de organizar melhor esses dados que eles tinham lá. Após 2 décadas de aplicação, o criador concluiu que ela funciona para a gestão de qualquer departamento ou projeto complexo, né? Então, sendo aplicado aí em diversos segmentos, né, de atuação. Algumas vantagens, né? Então, eu vou aplicar o Scrum, ou eu trabalho numa empresa e eu vou propor para o meu chefe lá, o diretor, o presidente da empresa, da gente aplicar, utilizar essa metodologia. Que vantagens que vai ter para a empresa, né? Então, uma delas, simplificar o desenvolvimento de produtos, principalmente produtos complexos, né? Então, que envolvem diversas etapas, né? Como a gente viu antes. Então, um automóvel, ou sei lá, algum hardware, alguma coisa que envolva tecnologia, né? Enfim, então tem que ter bastante testes, trabalhar com protótipos, né? Com mockups.
Então, o Scrum pode simplificar, né, e ter resultados parciais, né, não ficar esperando lá o resultado lá no final, criar um ambiente que favoreça a colaboração, né, então os funcionários têm que colaborar entre si, eles não podem concorrer entre si, né, é o contrário, então todo mundo tem que agir num bem maior, que o bem maior é entregar o produto, é satisfazer o que o cliente quer. Aumentar o retorno sobre investimento, né, então simples fato de desenvolver um produto em menos tempo significa que ele vai estar no mercado mais rápido. Estando no mercado mais rápido, já o retorno chega antes, né? Então, o retorno sobre investimentos tende a ser maior também. Conferir agilidade, eficácia aos processos, né? Então, aqui é bem uma coisa que eu friso bem aqui, a questão eficácia, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente a diferença entre eficiência e eficácia, né? Então, a eficiência é o entregar tudo no prazo, né? O dia 23 é o prazo para me entregar o trabalho. Então, eu entreguei no dia 23, eu fui eficiente. Tá? E ser eficaz significa entregar também dentro do prazo, lógico, né? Mas eu tirar uma nota boa, né? Porque eu posso ser eficiente, entregar dentro do prazo e posso tirar um 5. Mas eficácia significa eu entregar dentro do prazo e eu tirar um 10. Né? Então, eu fui eficiente e eficaz. Né? Então, a eficácia dentro de uma empresa é que o produto ou a entrega que a gente esteja fazendo funcione. Né? Não adianta a gente chegar, eu vou fazer de qualquer jeito para entregar no prazo lá que eles me pediram. Não, eu tenho que ser eficaz, eu tenho que terminar no prazo, mas eu tenho que entregar um produto que seja viável, né? Um serviço que seja viável. Proporcionar melhoria contínua, né? Então, a gente está sempre visualizando formas de melhorar, enfim. Valorizar cada membro dentro da equipe, né? Aumentando a autoestima, confiança e autonomia. Isso aqui é muito importante, tá? Para vocês aí que estão iniciando. Eu não sei se tem alguém que trabalha em indústria, em algum local aí. Se quiserem, já pode deixar no chat também, não quiserem abrir o microfone. Só para mim saber se vocês têm aí, se alguém já faz algum estágio, enfim, alguma coisa. O Leonardo botou que não, tá? Tranquilo. Mas isso eu digo assim porque é bem importante, principalmente quando a gente inicia, quando a gente entra dentro de uma empresa, parece que a gente quer mostrar resultado, né? Então, enfim, a gente entra para mudar lá, enfim, e muitas vezes a gente não recebe um voto de confiança ou aquele elogio, diz, Leonardo, parabéns pelo trabalho que tu fez, Ana, parabéns pelo teu desenvolvimento, ou assim por diante, né? Então, isso às vezes para autoestima, para nós é ruim, né? Porque a gente pensa, eu fiz o meu melhor, mas eu não fui reconhecido, tá? Então, o próprio Scrum, ele proporciona isso, né? Então, cada um tem o seu papel e tem que desempenhar ali bem, né? Então, tu conseguindo entregar lá, tu se sente confiante, tu sente a autoestima do funcionário, ficar, que legal, eu contribuí para esse projeto, né? Então, é bem legal isso aí. Tem que satisfazer o cliente e estimular a criatividade, né? Então, é um dos ingredientes aí que é estimular a criatividade entre os empregados, né? Enfim. Reduz o tempo de entrega do produto, proporciona integração e comprometimento dos membros, motiva a equipe, né? No momento que todo mundo está engajado, todo mundo está dando opinião, enfim, isso dá uma motivação extra, né? Dá condições para um planejamento constante, corrigir pequenas falhas, melhora a comunicação, né? Então a gente consegue mais abertura, né, dentro de uma empresa, reduz custos de produção, aumenta a produtividade também, reduz riscos, né, em projetos de desenvolvimento, e principal, né, um grande aqui, que é o último aqui, né, diminui a quantidade de reclamações por parte do cliente. Então, no momento que a gente envolve bastante o cliente, que a gente escuta bastante a opinião deles, a reclamação lá no fim ela vai ser baixíssima ou nula, né? Porque o cliente participou de todos os projetos. Então, se lá no fim diz, mas aqui
a concepção desse produto, desse serviço, não era bem assim. Bom, mas você participou junto também, né? Então a gente vai ter que voltar lá alguns processos e retomar o produto, né? Mas a reclamação não vai ser propriamente por erro da empresa, né? Vai ser porque o próprio cliente, né, que participou ali, ele mudou os planos no meio do trajeto. Ela funciona com base em iterações, né? Então são ciclos de produção e avaliação realizados para aperfeiçoar um item, né? Aqui não confundam interação com iteração, né? Iteração na linguagem popular é a tentativa e erro, né? Então a gente vai fazer lá, faz uma etapa, a gente coloca lá para rodar, para ver se funcionou. Ah, não funcionou, a gente volta, refaz de novo, né? E assim por diante, vai e volta até a gente conseguir o resultado que se espera. Um bom exemplo é iterações do Tableau Simplex. A gente faz várias É, iterações, né? Uma tentativa para ver se encontrou o ótimo, tenta mais uma vez, isso aí. outra até encontrar o ótimo. Até que encontrar o ótimo, né? E o ótimo, às vezes, ele não, a gente não tem como prever, né? Antes de um projeto, né? Então, o próprio Simplex é assim também, né? A gente vai fazendo, testa, calcula e vê o que vai dar de resultado, né? Até que acha um que é viável, né? Então, é bem isso aí mesmo. Então, elas funcionam de maneira bem dinâmica, né? E elas incorporam a essas interações o conceito do MVP, né? Que é o produto viável mínimo. Então, o que seria isso? Que é a versão mais simples de um produto, né? Que a gente falou antes. Então, eu estou desenvolvendo um novo carro, né? Enfim, eu não vou ter ele pronto lá, rodando, né? Colocar em teste na rua. Não, eu vou ter uma versão bem simples dele para mim testar alguns elementos que eu incorporei, né? Eu coloquei um motor novo, uma suspensão nova. Então, eu vou ter uma versão simples lá, com uma carroceria padrão em cima, para testar alguns elementos, né? Então, isso garante mais agilidade no processo e evita também erros, né, problemas de dados lá na frente. E até esse conceito do Então, MVP ele é interessante. Eu fui aprender ele o ano passado e, curiosamente, eu aprendi ele numa propriedade rural. E eu vi que falava MVP, cara, não tô entendendo que negócio é esse aí, não. Falaram, não, Minimal Viable Product. Eu fiquei, cara, não ajudou muito, mas deu uma diretriz. é, E aí me explicaram lá, no caso, ali no exemplo de uma propriedade rural, fizeram. Queriam testar, por exemplo, se. Vou dar um exemplo, não era bem o caso, mas queriam testar se plantar soja lá daria certo. O que se fez? Bom, você plantou uma pequena área, a mínima área possível sim, para ver se aquilo ali daria certo ou não. Ao invés de plantar tudo, se fez como se fosse um teste ali, um experimento, mas que levaria todo o ciclo. Planta, semeia, sim, aduba, cuida e colhe, né, para ver se vai dar. Então eu entendi que o Minimal Viable Product é um conceito que vai além do desenvolvimento do produto, sim, enfim, é muito de teste. sim. Exatamente. É aqui na região que eu moro, aqui em Santa Cruz, então a gente tem uma empresa aqui que é do grupo DuPont, né, era a pioneira de sementes, agora é Corteva. Então é bem comum eles locarem assim propriedades, principalmente que estão na beira do asfalto, e eles colocam em teste ali, sei lá, cinco, seis tipos de milho diferente, cinco, seis tipos de soja, né, que eles trabalham, enfim, e eles vão testando, né, qual se adapta melhor à região, né, então para o produtor vai ver, eu quero comprar tal tipo, não, vamos lá que a gente tem um campo experimental, né, então é mais ou menos nessa linha que o professor Ricardo comentou, né? Sim, normalmente tem umas plaquinhas bonitinhas, né, que a gente passa pela Isso, estrada. isso. Então é tudo Chama teste que está atenção. sendo feito, né? Porque antes de mandar a semente para plantar lá 1.000, 2.000 hectares, eles plantam ali em 1 hectare, né? Em alguma coisa, um teste bem pequeno para ver a questão de adaptação, né? O que ainda tem que ser feito. Quando vê tem que voltar para o laboratório, faz mais alguma modificação, né? Então é um belo exemplo de iteração, né? Para antes de chegar no produto final, né? Claro. E até é interessante que esse é um conceito também que é comum no meio de startups, né? Então, quem trabalha com startup, o MVP também é um conceito bem
comum, até porque bem próprio difundido, né? Scrum é bem utilizado em startup, enfim, metodologia ágil. E é o próprio cliente que dá o feedback, né? Aprovando ou solicitando melhorias. Então, não é a empresa lá que vai fazer lá e, não, agora vamos ver se está ok. Não, o MVP serve principalmente para o cliente analisar, né? E ver o que tu acha, né? O que tu acha que precisa mais, né? Então é uma ferramenta bem, é uma interação que serve para o cliente enxergar um produto antes de ir para a prateleira, né? Podemos dizer assim. E essas iterações, como a gente viu lá no início, elas têm esse nome que é o sprint, né? Então, que a gente viu antes aí, lá no, lá no início. Aqui trazendo um gráficozinho, fica um pouquinho melhor da gente ver o que o próprio Ricardo falou antes, né? A questão da gestão tradicional de projetos e uma gestão ágil, né? Que é o Scrum. Então, na gestão tradicional, a gente pegamos aí qualquer projeto de um produto, né? Enfim, então a gente tem uma primeira análise, depois a gente vai para um desenho, a gente faz o desenvolvimento dele, né? Faz algum, algum mock-up, né? Alguma maquete, enfim, alguma coisa assim. Depois ele vai para a fase de testes e depois ele vai para o lançamento, né? Então, podem ver que até chegar nessa fase de teste, se o teste aqui der errado, ele vai ter que voltar aqui para análise, provavelmente novamente, né? Então, ele não vai poder voltar aqui para o desenvolvimento, porque deve ter alguma falha de análise, né? Ou uma falha de desenho. Então, veja que ele tem que voltar todo um caminho, né? E vai começar de novo. Enquanto que o Scrum, né? Então, aqui a gente tem ó, o Sprint 1, Sprint 2, o 3 e um pré-lançamento de produto. Tá? Então, pré-lançou o produto, deu errado, volta de novo para cá. Mas deu certo, ele já vai para o sprint 5, 6 e o 7. Então, quer dizer o quê? Vamos fazer a etapa de análise e desenho. Né? Vamos imaginar que o sprint 1 e 2 aqui seria análise e desenho. E aí eu já faço um lançamento desse produto. Tá tudo ok? Tá ok. Então, agora a gente vai para o sprint 5, que é o desenvolvimento. Né? E o 6, o teste. Deu errado o teste, eu não vou voltar para o 1, eu volto aqui para o 5. Então, essa etapa aqui, esses primeiros sprints, eles estão já consolidados, porque eu já fiz um pré-lançamento e deu certo. Né? Então, eu sigo sempre daqui para frente. Né? Então, a gente vai vendo que os gráficos vão diminuindo, porque vai diminuindo o volume de trabalho, né, em cada uma dessas etapas. E o grande diferencial é esse, né? Então, se acontecer algum problema aqui no meio ou aqui para o final, eu não vou voltar no sprint 1, eu vou voltar aqui para o 5, para o 7, para o 9, né, algum deles. Mas eu não tenho todo um retrabalho, eu tenho um retrabalho menor. Né? Então, isso me dá mais agilidade no final, e esse é o porquê se chama o Scrum, que ele é chamado de uma metodologia ágil. Tá? Então, ele é para dar agilidade, é para entregar o valor, né, entregar o produto lá para o cliente no final. Como ele funciona, né, então, antes de começar o sprint, uma equipe, né, essa equipe que a gente começou, ela faz um sprint planning meeting, né, então, que é uma reunião de planejamento, né, junto ao representante do cliente, que é chamado de dono do produto, né, o product owner. Né. Nesse encontro são definidas tarefas, responsáveis, métodos e tempo de projeto. Né. Então, e essas atividades todas, né, o conjunto, forma uma lista que se chama Product Backlog. Né. Então, em seguida, começa a etapa de realização do sprint, que é quando cada membro, né, desse projeto desempenha suas funções e acompanha o status desse projeto, né, através de um daily scrum, né, que é uma reunião diária, né, que a gente comentou antes, que é onde é que a gente vai acompanhando, né, as etapas. É um pouquinho complicado, porque começa muito nome, né, então até o sprint ali é fácil de entender, né, aí começa ali o Product Owner, Product Backlog, né, então parece que fica complicado, mas não é. Tá? Então, vamos simplificar um pouquinho. O Product Owner, o dono do produto, é alguém dentro da empresa que vai representar o cliente, né, então essa pessoa vai estar em contato direto com o cliente para
passar diretrizes, né? Então, para dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, qual entrega que o cliente está esperando, né? Depois a gente tem o Scrum Master, que é a pessoa que vai gerenciar e facilitar as tarefas, e por fim o Scrum Team, que é a equipe, né, propriamente dita, que vai desenvolver esse projeto. Então aqui eu trago bem específico, né, o que esse Product Owner faz, né. Esse profissional ele conhece aquilo que o cliente espera como resultado, né, então é um representante do cliente e por isso ele tem a capacidade de orientar e controlar a lista de tarefas. Tá? Então, como eu falei, essa pessoa vai estar em contato direto com o cliente final, né, que é quem vai receber, quem contratou, quem vai receber o serviço, né, enfim. Então, aqui temos um resuminho, né? Então, ele participa do planejamento, né? Ele define critérios de aceitação, ele colabora também com o restante da empresa. Está sempre é uma pessoa designada, né, em cada projeto que vai fazer o papel do cliente, o papel de dono do produto, como o nome diz, né? Então é ele que vai tudo que for feito de modificação, que tiver de ideias, vai ser reportado para esse profissional. Né? Então vamos pensar assim, vou pegar um exemplo. Imaginar o caso de uma empresa de desenvolvimento de softwares que quer criar um novo sistema de reservas para um hotel, né, para uma empresa do setor hoteleiro. Então, como é que funciona? Esse Product Owner, né, dentro da empresa, ele vai conversar com os representantes do hotel cliente. Né? Então, vai conversar, sei lá, com o gerente do hotel. Nessa conversa, ele vai registrar, por exemplo, o que o gerente do hotel falou, né, o dono do hotel. Ele diz, como dono do hotel, eu quero um sistema que envie um relatório semanal da utilização dos quartos, para que eu possa saber o percentual de aproveitamento do hotel, né, e tomar atitudes que venham a ser necessárias. Então, o que o cliente quer? Ele quer um sistema onde é que ele consiga ver, eu tenho 100 quartos, né, no meu hotel, e eu quero saber desses 100 quartos, qual a média, quantos quartos que eu tô alugando por semana. Né? Dos 100 eu alugo logo 60, 70, enfim. Ele quer ter esse relatório para fazer. Eu tenho por semana 30 vagas sobrando. Vou fazer uma promoção, alguma coisa nesse sentido. Mas ele precisa de um sistema, né, que mostre isso para ele não tem como ficar contando ou controlando no caderninho. Né? Então, sabendo disso, o Product Owner vai voltar para a empresa de desenvolvimento lá e vai dizer, vamos montar uma equipe para desenvolver esse projeto para o cliente. Ele quer um sistema que controle o número de reservas, o número de quartos que ele tem no hotel. Tá? Então, é o Product Owner que vai dar o start nessa produção. Outros exemplos, né, tem um site de vendas, né, a Dafit. Como gerente de vendas, eu preciso de um relatório mensal de vendas para verificar se os objetivos da minha empresa foram alcançados. Né? Então, o gerente dessa empresa ele quer ter esse relatório, né? Então ele vai falar isso para o Product Owner, que vai vai montar uma equipe para desenvolver isso. O Airbnb, né? Então o gestor diz, como cliente, eu quero fazer uma reserva de apartamento pela web para facilitar o planejamento das minhas férias. Né? Então, quero que você desenvolva um sistema em cima disso. Né? E o último aqui, esse Project for Me, né, que foi um dos pioneiros em lançar o Scrum. Como usuário, eu preciso visualizar minhas tarefas atuais para ficar a par do que eu tenho que fazer. Né? Então, é o que a gente comentou antes. Eu como aluno, eu quero saber quais as tarefas que eu tenho por fazer. Então, lá o Product Owner vai criar uma equipe lá para desenvolver uma solução específica para esse problema. Então, esses exemplos aqui só para ver, né, como que funciona, qual o papel que esse Product Owner tem, né, dentro do Scrum. Depois a gente tem o Scrum Master, né, então ele é o gerente, que ele é o coach, né, o líder, ele é uma autoridade no processo, ele é um escudo contra interferências, né, então ele não vai deixar
alguém que não faça parte do projeto interferir nele, né? Isso é bem importante, né, de ter bem definido, porque muitas vezes as pessoas dentro de uma empresa, assim, elas costumam, mas eu acho que não vai funcionar da maneira que tu está fazendo. Só que às vezes é um olhar que a pessoa tem de fora e ela não está a par de tudo que já foi planejado, que já foi pensado, que já foi testado, né? Então ela pode muitas vezes interferir, né, causar um atraso, sendo que isso já foi previsto em projeto, por exemplo. Então, esse Scrum Master aqui é uma espécie de gerente que vai ser um escudo, ele não vai deixar ninguém que não seja do projeto interferir neles. Aí ele também é o agente de mudanças que vai disseminar boas práticas, né? Então, ele que vai informar sobre dificuldades, vai ser um facilitador dentro da equipe, né, que vai facilitar essa troca de informações entre funcionários, né, entre equipes, entre participantes das equipes, né. E por fim, esse Scrum Team, que consiste no time que vai desenvolver o projeto, né, então, que pela figura a gente pode enxergar bem como que funciona, né, então tem o Product Owner, que vai dizer o que tem que ser feito, ele vai passar isso para o Scrum Master. O Scrum Master, com base no conhecimento, né, que ele tem dos funcionários, enfim, ele vai fazer, então vai reunir uma equipe que vai se chamar o Scrum Team, que é realmente quem vai colocar a mão na massa, né, e vai começar a colocar o projeto em prática. Né, aqui tem um desenvolvedor, alguém responsável por teste, aqui alguém responsável por outra etapa, então ele vai juntar, ele vai dizer, preciso de 3, 4, 5, 10, 20 pessoas na minha equipe, né? Então é ele que vai definir, né? E é o Scrum Master que vai manter esses canais de diálogos, que vai informar o status diário do trabalho de cada um. No total, então, o Scrum ele tem 7 diferentes ritos, né? Ou etapas, a gente pode chamar também, que a gente vai comentar aqui. Então, como a gente viu, Product Owner, o Scrum Master e o Scrum Team são as pessoas envolvidas, tá? Então, são o dono do produto, o gerente e a equipe, então, são as pessoas. E as pessoas, então, têm que seguir essas etapas, que são as reuniões diárias, os sprints, que são os ciclos de iteração, né, dos trabalhos que estão sendo feitos, Product Backlog, que é a organização de tarefas, as reuniões de sprint, né, que é a avaliação final, as reuniões de planejamento, né, que é quais tarefas têm que ser executadas. Então, uma sprint retrospective, que é uma reunião de revisão, né, se está tudo correndo da melhor forma, enfim. E, por fim, é um sprint burn down, que é uma espécie de gráfico, também uma comunicação, um gráfico bem visual para enxergar as tarefas que já foram feitas, o que ainda tem por ser feito, né, e assim por diante. Então, nas reuniões diárias, né, geralmente elas são feitas de pé, né, então a própria metodologia Scrum, ela traz isso, então que essas reuniões elas têm que ser feitas em pé e durar no máximo 15 minutos. Né? Então, são realmente reuniões objetivas, né, não são reuniões aí de 1, 2, 3 horas. Então, são reuniões diárias, 15 minutos, antes de começar as tarefas, onde cada um vai dizer quais tarefas foram feitas ontem, quais serão executadas hoje e quais barreiras, né? Então, qual dificuldade que cada um enxerga nessas atividades que faltam ainda para ser executadas. Então, uma reunião daily Scrum, reunião diária bem rápida. Os sprints, então, como a gente já falou bastante, né? São ciclos de iteração, então a gente inicia o trabalho, né, então a gente já testa ele, se ele deu problema, ele já volta automaticamente para cá, se ele deu certo, ele vai para o próximo sprint, que é a próxima etapa. Né? Então ele não vai para a etapa se ele tiver algum ajuste, algum defeito, alguma coisa nesse sentido. Ele já volta logo, para evitar que ele passe por 5 sprints e tem que voltar de novo aqui para o primeiro passo. Tá? Então, essa figura é bem legal de entender.
o Product Backlog, né, então é uma ferramenta que mostra a organização das atividades, né, pode ser um quadro, né, enfim, uma própria planilha Excel, né, que a gente consiga visualizar etapas que tem para serem feitas. Né? Então, aqui a gente pode ver os itens, né? Então, aqui são vários itens. Aqui nesse quadro, então, ele foi dividido, organizado dessa forma. Aqui em cima é o que requer menos detalhes, muitos detalhes, mas tem um tamanho menor. Né? E aqui embaixo é o que as atividades que têm um tamanho maior, ou seja, vão levar mais tempo para serem executadas. Né? Então, lógico que cada empresa, cada um vai organizar da maneira que achar mais adequado, mas só para mostrar que como ele é flexível e como ele pode ser organizado. Aqui um exemplo, né, de como organizar, né, ser feito, né, aqui um quadro não iniciado, que está em andamento, o que está em revisão e que já está concluído. Então, isso é um exemplo de um software, né, que faz isso automaticamente, faz esse controle, envia lembretes, né, enfim, só para vocês enxergarem como que funciona. Né? Então, lá no início a gente viu 3, né, então a gente viu atividades que não iniciaram, que estão em andamento e que já foram concluídas. Então, aqui eles incluíram mais um, que é o que está em revisão. Então, pode ser incluído mais etapas aqui no meio, mas essas 3 aqui são as principais, as que precisam estar, né, que não podem estar de fora. O sprint review, né, então uma revisão, uma reunião no final de cada sprint, né, então ela funciona como uma reunião de avaliação, né, então a nossa entrega gerou valor, né, ela conseguiu entregar valor para ir para a próxima etapa, o cliente gostou dessa etapa, né, dessa entrega, se ele gostou, né, ela está liberada, então esse produto, enfim, essa tarefa está liberada para produção ou está liberado para a próxima etapa. Né? Se o cliente não gostou ou não gerou valor, ele volta para ser refeito novamente. Tá? Mas isso sempre é visto através dessa reunião de revisão de cada sprint. Terminando uma etapa, passando para a próxima, né, que é o sprint 2, né, então tem uma reunião de planejamento, né, também uma reunião que não costuma ser muito extensa, né, durando apenas o necessário para elaborar um plano inicial. Então, se determina o objetivo, né, o próprio escopo, e se define o sprint backlog, que é as atividades. Né? Então, tendo o objetivo, quais as atividades que eu vou fazer para atingir esse objetivo? Né? Então, dentro de uma pesquisa acadêmica, então, de um trabalho, a gente tem um objetivo maior sempre, e depois a gente tem objetivos específicos, né, que são objetivos para atingir esse objetivo maior. Então, aqui dentro funciona mais ou menos a mesma coisa. O planejamento do sprint é determinar o que fazer e aqui como fazer, né, através de quais tarefas. Depois disso, então, de terminados os sprints, então, a gente tem um sprint de retrospectiva, né, então, que é realizado depois do encerramento da sprint, né, que é uma reunião que tem o propósito de disseminar o aprendizado, né, então, todo mundo, todos os integrantes participam, né, para enxergar o que cada um fez dentro do projeto. É feita uma rápida avaliação sobre erros e acertos, né, então, isso é muito importante para mitigar erros que aconteceram, enfim, para que não voltem a ocorrer, né? E esse é o último evento de uma sprint. Então, depois que se passou por essa retrospectiva, se aprendeu com os erros, a gente viu o que deu errado, o que deu certo, então terminou a sprint, então a gente está com o produto, né, com as propostas e soluções finalizadas. Então, aqui o objetivo é discutir as lições aprendidas, né, o que deve ser mantido e o que deve ser ajustado ou eliminado. Né? Então, aqui também tem um software, né, que faz esse armazenamento de informações. Né? Então, o
que lição que a gente aprendeu, né, com esse projeto. Então, a lição número 1 é que reuniões diárias são improdutivas. Tá? Então, aí aqui a gente começa a descrever. A reunião foi marcada todo dia para as 8, mas tinha muitos atrasos por algumas pessoas. A ação que executaram foi forçar a manter o horário da reunião às 8. O resultado obtido foi ainda muito desencontros, improdutividade, correria na reunião, e lições aprendidas que nas próximas vezes tem que ser mais flexíveis com relação ao horário da reunião. Tá? Então, essa foi a primeira lição aprendida. Então, não adianta fazer uma reunião todo dia exatamente às 8. Se alguém atrasar, vai perder. Né? Se alguém não se organizou no dia anterior, não vai trazer informações. Então, a lição aprendida é que o horário de reunião tem que ser mais flexível. Então, é marcado em horário que tiver todo mundo lá e todo mundo estiver preparado. E assim é só um exemplo, né, de uma lição que podem vir outras também. Aqui é o Sprint Burn Down, né, que eu comentei, que nada mais é um gráfico, né, para visualizar mais facilmente as tarefas, né, que a gente tem a fazer. Então, o que está em azul aqui são as tarefas por fazer. O que está aqui nessa cor mais cor creme, que begezinho, é o que está em progresso, né, o que está sendo feito. E essa linha preta é uma linha de tendência, então essa aqui é uma linha ideal. Né? Então, como é que funciona o gráfico? No dia 24 de maio, eu tenho aqui planejado 50 horas de trabalho, tá? Que eu preciso fazer para um determinado projeto. E conforme os dias vão passando, eu preciso que o azul, a lista de a fazer, ela vá terminando, né? Ela vai diminuindo. Então, e o correto é seguir essa linha de tendência aqui. Então, no dia 26 de maio já diminuiu, 28 e assim por diante. De 28 a 30, não houve progresso, né? A gente pode ver que ficou estagnado. Né? Então, isso liga um sinal de alerta, está ocorrendo algum problema, porque a gente não está conseguindo avançar. Né? Então, a lista de a fazer está 2 dias no mesmo patamar. Então, a gente tem que ir atrás de Até pode causas. ser, de repente, um final da semana ali também. Né? Exato, pode ser um final de semana, né? Um sábado e domingo, né? Ou de fato teve uma que parada entrou junto, brusca ali. que teve que causou, né, essa estagnação, mas aquela coisa, né, ficou ali no gráfico, vamos ver uma causa. Atual, vou olhar o calendário, não, a causa é porque foi sábado e domingo, ou foi um feriado, né, foi algum... Então, é um gráfico legal porque que é fácil de visualizar, né, como é que estão as tarefas. Então, o que a gente comentou lá, até o professor Ricardo falou no início, né, que é bem legal tu enxergar isso, né, então enxergar lá o quadro com o Kanban, com o Scrum lá, com as tarefas por fazer, e um gráfico mostrando que a gente tá avançando, né, que o trabalho está sendo feito, está diminuindo, e a gente está perto, né, cada vez mais perto de entregar um resultado para o Sim, cliente. até fiquei numa dúvida aqui, Né? Ismael. Assim, então, ou seja, para a gente chegar naquelas 50 horas da minha lista de tarefas ali que eu tenho, do meu backlog, para cada tarefa eu vou estimar uma quantidade de horas. Aqui pode ser tanto para cada tarefa, ou pode ser para um projeto total também, né? Sim. Então, pode ser para um determinado projeto, aqui eu desenvolver um software, uma solução para a empresa, eu estimo aqui 50 horas. Né? Pode ser o total, ou pode ser de cada tarefa também gerar, né? Uhum. Aqui, esse aqui, ele está levando em consideração o sprint, né? Então, é cada tarefa, né? Sim. Então, foi feita um sprint ali, o sprint 1 é tarefa X. Né? Então, considerando aquela tarefa em específico, porque cada tarefa tem, além de ter objetivo, ela tem uma data para terminar. Né? Então, a gente tem que estipular, vou ter que fazer uma reunião com o cliente, por exemplo, para levantar as necessidades dele. Essa reunião eu não posso levar um mês, eu preciso ela em 2, 3 dias. Né? Então, esse gráfico aqui pode ser, por exemplo, numa reunião com o cliente, por exemplo.
né? Então, a gente tem que avançar, a gente não pode deixar essa reunião com o cliente parada aqui no tempo, né? Eu tenho que ir colocando, gastando as horas que a gente previu, né? Claro. Bem com apelo visual ali. Isso. E aqui tem uma linha, né? A gente pode ver que tem uma linha vermelha aqui, que é uma meta, né? Serve como uma meta. Então, até aqui eu deveria ter terminado as horas, e a gente pode ver que não terminou, né? Então, levou tempo a mais. Então, isso aqui vai ser discutido naquela reunião lá do sprint que a gente falou, né? Tá? Por que levou tempo a mais? Né? Por que o número de horas estimadas não foi suficiente? Né? Então, isso significa que o restante do projeto também vai ter que ter um acréscimo. Então, né, são várias questões aí que podem ser levantadas, né? Mas que se não tivesse um gráfico ou uma reunião de acompanhamento, ninguém saberia. Né? Então, simplesmente, não terminei, vou levar mais 5 dias. Aí o gestor diz, não, tranquilo, vou avisar o cliente que vai levar mais 5 dias. Tá, mas por quê? Né? Então, teve algum problema técnico, ou foi simplesmente porque não foi dada atenção a essa tarefa. Então, o próprio Scrum faz com que se tenha uma gestão desse projeto seja mais eficiente, para ver o porquê de algum atraso. Aqui, fazendo o link, né, que a gente comentou lá no início, né, a questão do Scrum, do Kanban e do sequenciamento, né? Então, para a gente ver um pouquinho como eles se ligam, né, e como uma coisa complementa a outra, né, elas não se sobrepõem, não é aquela, o que eu vou usar, Scrum ou Kanban? Né, o Kanban, então, ele foi criado pela Toyota, permitindo a divisão e visualização rápida de tarefas, né? Então, o cartão vermelho tarefas que têm que ser iniciadas, o amarelo são tarefas que já estão em andamento, né, ou que estão aí em fase de setup, enfim, entrando na produção. E o que está em verde, né, o que está lá sinalizado com cartão verde, é aquilo que já foi feito. Né? Então, é uma ferramenta bem visual que pode ser utilizada junto ao Scrum. Né? Então, mas como? Como eu vou utilizar as duas juntas? Né? Então, o Kanban ele auxilia no acompanhamento dos sprints. Né? Então, cada sprint lá tem as suas tarefas que têm que ser desenvolvidas lá, né? Então, e lá dentro a gente pode usar o Kanban, que são os cartões, né? Então, no sprint 1 eu tenho 5 tarefas que têm que ser feitas. Então, quando eu inicio o projeto, as 5 vão estar no vermelho. Tá? Então, assim que eu vou dando, conforme eu vou dando, iniciando as tarefas, ou dando andamento, elas vão para o amarelo. O que está no amarelo, eu sei, já está em andamento. Tem 2 em vermelho ainda. Eu tenho que começar essas em vermelho. E assim, à medida que eu for terminando, elas entram no verde. Né? Então, isso é uma ferramenta bem visual, né, que o gestor, enfim, ali, o próprio Scrum Master, né, que a gente comentou antes, que é quem vai fazer o gerenciamento, ele não precisa ficar perguntando, Ismael, como é que está a tua tarefa que tu tem que fazer no sprint 1? Ricardo, por que tu não iniciou? Quando é que tu vai iniciar a tua tarefa, né? E assim por diante. Então, ele vai ver no quadro lá, tal tarefa já estão iniciadas. Então, ele vai agir só onde ele vê que tem problema. De 5, uma ainda não foi iniciada. Por que essa quinta ainda não iniciou? Porque ele sabe que as outras já estão em andamento. Aqui também mais um exemplo, né, de um outro quadro, só para a gente entender que isso não existe um modelo específico, tá? Mas qual é que é o modelo que eu uso do Scrum? Não existe um modelo específico, tá? Então, aqui um quadro, por exemplo, requisitos do produto, né? O que o produto tem que ter, as tarefas que eu tenho que executar, né, para atingir esse requisito aqui, né? Então, aqui poderia ser o cartão vermelho do Kanban, né? Tarefas a fazer, tarefas que já foram iniciadas, né? Poderia ser o cartão amarelo do Kanban, e tarefas já realizadas, que é o cartão verde. Então, aqui, por exemplo, está tudo com a mesma cor, fica difícil entender,
né? Por exemplo, o que eu ainda tenho que fazer, o que já está pronto. Então, se eu olhar assim, o visual não é muito intuitivo, muito fácil de entender. No momento que eu colocar aqui cartões vermelhos, aqui cartões amarelos e verde, já fica mais fácil, né? E causa assim um impacto, né? Porque olha, aqui eu tenho 10 cartões vermelhos, eu só tenho 2 verdes, né? Então dá aquele, só a gente precisa dar um intensivo, né, para iniciar essas tarefas aí. E mais um exemplo de um quadro, né? Então, histórias de usuário. Então, como diretor financeiro, eu gostaria de ver as tendências mensais de vendas, né? Então, isso aqui foi uma exigência de um cliente, né, que fez para um desenvolvimento de um software, por exemplo. Então, o que a empresa tem que fazer? Eu vou desenvolver um relatório com 4 colunas e um gráfico pizza e atualizar a documentação de usuário, né? Então, são tarefas a fazer. Então, o que eu já estou fazendo? Alterar a interface de usuário, né? Então, como é que eu vou mostrar esses gráficos, esses relatórios para o diretor? Em testes, né? Então, as queries da extração de dados, né? Então, que perguntas, né? O que esse diretor quer extrair de dados, né? Desse sistema. E aqui o que já está pronto é um dashboard, né? Que é um painel de controle, que tem lá um gráfico de linhas, lá, enfim, que já está pronto. Então, fez toda a interface, verificou o que tem que ser extraído de informações e criou lá um painel de controle, né, que já foi aprovado pelo diretor, né, pelo cliente, e agora a gente vai entrar com as informações. Então, é um exemplo aí de um Scrum aplicado na concepção de um projeto de software. Aqui uma figura assim também bem um pouquinho mais fácil de entender, né? Então tudo surge aqui de uma oportunidade, né? Então a gente enxerga uma oportunidade, né? Ou então os usuários enxergam tem uma necessidade, né? Então o usuário X tem uma necessidade Y, isso vai gerar uma oportunidade, né? Essa oportunidade, então ela tem que ser avaliada, né? Se vale a pena investir, não vale, né? Então, até chegar na parte de concepção, né, que entra aqui, definir usuários, definir time, fazer os sprints, a lista de prioridades aqui, né, o Product Backlog, depois fazer o gráfico, né, que a gente viu lá, se as tarefas estão sendo desempenhadas a contento, até gerar o produto, né, então, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sprints, então são 6 entregas diferentes para o cliente, né? E no final a gente tem a entrega final mesmo, né? Então, que é o produto, que vai lá para o cliente, que é a necessidade que o usuário tinha lá no final. Então, a gente vê que é um ciclo, né? Então, tudo surge de uma necessidade e o Scrum ele atua no sentido de conseguir entregar de forma plena, né? Suprir essa necessidade do usuário. Bacana, aquele gráfico ali, Aqui ele tem um vídeo. praticamente resume a aula, né? Esse gráfico. Sim, exatamente. É um resuminho É, bem. É um. e Como é que me fugiu a palavra agora que a gente tem um. É um storytelling, né? Que a sim, gente tem que a gente chama, né? Que a gente desenha todo o conteúdo que a gente viu hoje, né? exato. Então, um desenho bem. Até para fazer um vínculo também com a parte de sequenciamento, né? Que o Scrum acaba ficando muito mais vinculado a projetos, né? Mas se a gente pegar o, enfim, os gráficos ali bem da direita, onde eu pego e desdobro ali que tem o R1, R2, Sim, R3 e começo pelo R1, né? Então eu já defini por onde começar a sim, sequência. Dali eu desdobro no backlog de tarefas. Aí do backlog eu tiro algumas tarefas para alocar nos sprints, né? Então, ou seja, eu estou fazendo um sequenciamento isso do aí. que fazer, né? E o que é legal também daquele Isso aí. backlog é que os mais detalhados estão em cima, ou seja, não precisa detalhar tudo ao mesmo tempo, né? Então é bem Sim, interessante, assim, é tudo para realmente dar agilidade
o projeto, para a realização, né? E facilita bastante na distribuição de tarefas, né? Então, quem vai ficar responsável pelo quê? Né? Então, não é aquela simplesmente, o Ismael tu faz isso, o Ricardo aquilo, a Ana aquilo, né? E o Gustavo a outra coisa. Então, a gente tem todo um planejamento, né? Então, Claro, bem interessante. acho que isso que é bem legal, e os gráficos mostram isso, né? Que cada prioridade aqui vai estar tá dentro de um sprint. Cada sprint tem aqui o R1, o R2, né? Que são as etapas para serem seguidas, né? E que isso, né, juntando tudo isso, vai dar o produto final, que é aqui que é o que deu início a tudo, né? Onde deu início vai ter o fim, que é atender a necessidade do usuário. Então, acho que isso é bem legal. Muito bacana. E daí tem um vídeo que vai ficar depois no material, né, que a gente vai disponibilizar. Aqui só um rápido resuminho, né? Então, tem responsabilidades, eventos e artefatos, né? Então, o que o Scrum gera. Então, as responsabilidades, então, são as pessoas envolvidas, né? Que é o Scrum Master, o Product Owner e o time, né? Depois os eventos, aí tem planejamento do sprint, execução, reunião diária, revisão do sprint e a retrospectiva. E depois a gente tem o backlog do produto, do sprint e a entrega da sprint. Então, acho que aqui dá para entender bem assim um resuminho. Né? Aqui também mais uma figura assim bem visual, né, para ver aonde cada um se enquadra, né? Então, dono do produto, Scrum Master, time, né? Então, aqui no final, a questão da retrospectiva do sprint, sempre visando a melhoria contínua, né? Então, aí faz o link lá com produção enxuta, né? Que a gente viu na aula passada, né? O próprio Kanban, que pregam muito isso, né? Melhoria contínua, customização dos processos, né? E o sequenciamento, para a gente ver que é uma sequência lógica que tem que ser seguida, né? Então, não tem como a gente fazer a revisão do sprint sem antes ter uma lista de requisitos, por exemplo. Então, tem que seguir um sequenciamento, né? Uma ordem lógica, né? Então, aqui alguns a gente viu o que é o Scrum, uma ligação com o Kanban, a diferença, né? Qual dos dois escolher. Então, acho que ficou bem claro isso, né? E no final aqui eu trago umas referências básicas, né, onde foram publicados esses estudos, né, que a gente comentou, né, aonde surgiu. E aqui nesses 4 sites aqui tem esse Project for Me, também é uma empresa de desenvolvimento de softwares, né, de um dos precursores, né, do Scrum, quem começou a aplicar isso. E esses outros aqui têm exemplos, né, de quadros, né? Enfim, como que a gente pode fazer isso aí. E eu acho que para a aula de hoje, que a gente tinha, era isso, né? O Ricardo, se quer fazer alguma intervenção. Acho que sobrou a Ana aí de novo, né? Para fazer as perguntas aí. Até enquanto. Oi, senhor. Ana, qual a palavra aí? Tudo bom? Sem perguntas, estava acompanhando aqui quietinha. Legal. Não, é bastante, bem conteúdo, né? Então é uma coisa bem teórica, assim, é mais fácil entender fazendo, né? Então, se a gente pegasse um projeto, alguma coisa, desenvolvesse, então, quem sabe fica aí para o retorno do presencial, né? Com certeza. Fazer algumas dinâmicas aí que fiquem mais atrativas, né? Que fique mais fácil de entender. Eu até estava aqui pensando assim, pra volta. Sim. Pode falar, Ana. É até legal alguma ideia para TCC já, né? A gente vai acompanhando assim, dá para pegar alguma coisa a absorver. Com certeza. E o próprio TCC ele encaixa bem certinho, né, nessa metodologia aqui, porque ele é uma melhoria contínua, né? Então, tu vai ter o sprint 1, porque tu vai começar ali, tu vai fazer um título, tu vai colocar ali o tema, né, sobre o que tu vai querer escrever, e tu vai mandar para o teu orientador. Teu orientador vai te dar um retorno, vai te dar um feedback, e aí tu vai para o sprint 2,
né, que tu já desenvolve o que o orientador te pediu. Então, tu vai fazendo em 4, 5, 6 sprints até tu ter o TCC final, né? Então, isso é bem, É uma boa ideia. encaixa bem certinho, né, E nessa dá até para ter metodologia. aquele gráficozinho ali das tarefas e do tempo para ir se É, gerenciando, é, ó, dá, como é que tá andando isso daí. já pode dar para colar na parede do É, quarto aí e ir acompanhando, né, é, como é que tá o andamento aí. mas É muito, bem muito bacanas, mas interessante. assim, muito, muito boa a tua aula ali, bem esclarecedora do Scrum. Eu confesso que Scrum eu não cheguei a estudar, assim, comecei a ler um livro dele, mas enfim, achei o livro não tão interessante quanto foi tua aula. E aí, então, achei tua aula uma boa organização do conteúdo, uma boa explanação. Então, acho que foi bem feliz aí no objetivo, no atingimento do objetivo, de explicar o que é o Scrum, né? E aí fica, assim, realmente é uma Ela, técnica bastante atual. Deixa eu abrir minha câmera aqui. É, ela é bem atual e não é muito difundida, né? Não é muito conhecida, mas é uma metodologia bem prática, né? Bem fácil de, de ser implementada, ela não tem custo nenhum, né? Então, implementar uma empresa, o custo é baixíssimo, para não dizer zero, né? Então, é só. é, Mas envolve mais funcionários e cultura, né? uma coisa que eu achei interessante é que ela acaba não sendo tão burocrática, assim, por exemplo, uma outra forma de fazer projeto é tu definir todas as etapas, fazer o breakdown das etapas, o detalhamento de todas elas, e depois ir seguindo aquele projeto. Então acaba sendo uma coisa só de tu pensar em fazer aquilo ali para começar o projeto já é uma bela de uma tarefa. E pensar que uma vez feito aquilo ali, se tiver alteração vai ter que alterar tudo, então acaba sendo uma forma de fazer projeto menos favorável a mudanças, né? Enquanto que o sprint é justamente o contrário. Bom, a cada sprint, a cada semana ali eu posso rever o que vai ser feito. Então, na verdade, as mudanças elas são bem-vindas e são incorporadas. A própria estrutura permite incorporar mudança, né? Então é interessante. E eu trabalhei aí praticamente 10 anos na indústria, né? Então, como funcionário, e aí já estou aí há 5, também 9 anos aí como trabalhando com consultoria, né? Então, é bem como funcionário, né, eu me sentia bastante incomodado com reuniões Sim, é improdutivas, terrível. né? Então, é justamente o que o Scrum quer cortar, né? Então, estou fazendo um projeto novo, inicia uma reunião, ali tu fica 1, 2 horas sentado e às vezes não Sim. é aquela coisa, é reunião para marcar outra reunião, Não, né? Então, às eu vezes, tenho um pouco de tipo, não, trauma da reunião. Não trauma, mas tento evitar reunião é, muito demorada. Senão, então não decide muita coisa, né? Não é muito e é o tempo de produtivo. produção Então, que tu tá na perdendo, né? indústria, Tu tá deixando de produzir pra, enfim, então, ficar ali. na indústria isso é bem comum, né? Então, e atuando com consultoria, eu já vi também, eu já não participo de tantas reuniões, mas eu vejo projetos sendo abandonados por esse problema, né? Então, o cara ficou aí 1 ano, uma empresa trabalhando em cima do projeto e chegou lá na ponta, deu errado, né? E eles acabam abandonando. Eles, agora não tem mais como, acabou minha verba, ou eu não tenho mais Sim. tempo, ou enfim, né, não, já gerou um custo para mim, eu não consegui nada em 1 ano, eu vou abandonar. Então, porque não se pensou Sim, numa estrutura em mais alguns. frequente, né, de É, feedback, de retorno de não se acompanhamento. pensou alguns critérios antes, né? Deu problema lá na frente. Uhum. Né? Basta ter Então, um projeto, um desenvolvimento, próprio dia a dia da pessoa ali, enfim, tá? Para é, se organizar para o que tem que fazer, dá para ir por uma lógica do Scrum ali. Claro, fazer reunião com em equipe, bom, certeza. não vai fazer tanto sentido, mas dá para fazer algo semelhante ali, uma revisão a cada semana, enfim. Exatamente. Bacana. Perfeito, Muito então. bom, muito obrigado aí pelo teu tempo e dedicação, Ismael.